Boa noite. Com a graça de Deus, estamos aqui iniciando mais um Toque do Dia. Nesta quinta-feira, aproximando-se da Páscoa, onde todos comemoram, essa libertação que Jesus Cristo alcançou ali na cruz do Calvário, nos libertando daquela prisão que era a morte, que o Senhor morreu ali naquela sexta-feira e ressuscitou domingo na vida nova. Então, realmente é de grande alegria, essa libertação que os judeus libertaram do Egito, para a terra prometida. Também Jesus Cristo nos liberta da morte para a vida eterna, também fazendo essa libertação, esse êxodo, da morte para a vida. Esse é realmente o significado da Páscoa, libertação da morte para a vida. Hoje nós temos um convidado internacional, Hoje nós estamos recebendo Guilhermo Flores, ali de Porto Soares, que trabalha comigo ali na obra de Porto Soares, com a Igreja Neotestamentária em Porto Soares. E hoje Guilhermo foi convidado para o Toque do Dia, dar a sua mensagem, a palavra que Deus tem dado para ele. E assim nós temos este privilégio de ouvir a Guilhermo aqui no Toque do Dia. Então vamos chamar Guilhermo e vamos ver o que Deus tem colocado no seu coração. Por favor, Guilhermo, chega até aqui. Boa noite aos irmãos, amigos que sempre acompanham esse grande serviço do irmão Marcos, que é Toque do Dia. E bem, ele frisava no começo, na introdução que ele fazia da Páscoa, da libertação que Deus fez na nossa vida, comparando também com a libertação do povo judeu saindo do Egito. Creemos que nessa transição dessa libertação de Deus na nossa vida, pela morte na cruz, é que nos faz mais que vencedores em Cristo. Bem, dessa vez, depois de um tempo, voltando a compartilhar aqui no Toque do Dia com os irmãos e amigos, vamos falar de uma ferramenta espiritual muito importante que é para o verdadeiro crente, para o cristão, que é a fé no crente. O tempo é curto, talvez vamos começar sobre temas importantes, mas Deus, nesse tempo agora que nos está proporcionando, vamos aproveitar no máximo e que tudo que a gente falar seja através do Espírito Santo e seja dito através da palavra de Deus. A fé no crente, já dizia, é uma ferramenta espiritual muito importante na vida do crente, do cristão. E o objetivo dessa mensagem, dessa noite, é animar os crentes a viver por fé em Cristo. Animar, continuar com esse fervor com gozo de servir a Deus, mas com uma fé, com uma confiança. E rapidamente vou ler uma passagem da palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz: mas o justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vejamos que nessa passagem, o justo viverá por fé, quer dizer, é um alimento, uma energia espiritual que precisamos, mas o justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que move a tua vida, amigo, irmão, neste mundo, nesse mundo terrenal em que a gente se encontra? O que a gente nos motiva, em outras palavras? Geralmente, nós, seres humanos, vivemos motivados por uma profissão, um sonho, de repente fama, acumular riquezas, etc.
mas seja o que impulse tua vida, te motive, se converterá em tua prioridade, né? Em tua prioridade diária, moldando tua vontade e teu caráter. Então, todo nosso agir diário nos motiva e nos vai levando, moldando a nossa vontade e caráter. Em outras palavras, podemos dizer, nos vamos acomodando numa forma de conduzir-nos na nossa vida, né? Então, essa é uma motivação que nos converte, quando a gente começa a priorizar muitas coisas na nossa vida, isso começa a ter um formato já na nossa vida, né? Na nossa forma de conduzir. Mas o que significa viver pela fé, né? Tem muitas mensagens, muitas passagens bíblicas que a gente pode mencionar, mas vamos ver se a gente encaminha algumas apreciações melhores, uma ideia que nos possa conduzir até algo em favor de como conduzirmos diante da fortaleza que a fé nos dá nas nossas vidas. Então eu fazia a pergunta: o que significa viver pela fé? Né? Viver pela fé é ter confiança plena, constante em Deus. Quer dizer, a fé não pode ser gradual, quer dizer, medida permanentemente ou constantemente ou de vez em quando. A fé tem que ser uma constante na nossa vida. E o termo constante, na parte aritmética ou física, constante é uma coisa fixa, né? É uma constante permanente. Então, a nossa fé, viver pela fé, é ter confiança plena e constante em Deus. Graças a Deus que a Bíblia dá esta opção de vida totalmente contrária, né, no que normalmente oferece o mundo. Essa certeza que nós temos como crente. O mundo oferece, fomenta, alimenta a autossuficiência, a dependência principalmente dos recursos materiais, né? O homem, por natureza, começa a ter esse foco direto nas coisas materiais. Ele se sente cômodo, tranquilo, confiante e deposita aquela fé, aquela confiança nessa questão de recursos materiais, a possibilidade de ter tudo nas mãos. Então ele começa a transformar e confiar nessa área importante que é para ele. Então, é claro que todas as nossas habilidades, qualidades, né, dons importantes que nos impulsam para alcançar algo na vida, é necessário, né? Que todas as nossas qualidades, porque tem pessoas que têm facilidade de fazer comércio, estudar, fazer outro tipo de atividade, isso é normal, né? São qualidades, virtudes que tem as pessoas. Você lembra, irmãos e amigos, que o que sucedeu com Jó, né? Nosso grande Jó da palavra de Deus? Diz, realmente o Jó tem uma vida impressionante, um pouquinho mais na frente vamos ver. Então, só para lembrar um pouco, né? Que te manterá na vida? O que vai manter nossa vida com Deus? Essa relação. Qual é o alimento? Qual é a energia que nós temos que ter? Se nós não temos segurança de alguma coisa, principalmente na nossa vida espiritual, então a gente vai começar a devagar a sair da área de segurança que é a fé no nosso Senhor. Então só Deus nos manterá a vida plena quando tem aquela sintonia de segurança, certeza em quem nós estamos confiando. Porém, precisa crer nele. Nós temos que ter essa atitude de crer. Porque senão a gente não tiver essa confiança, certeza, a fé, a segurança em nosso Senhor, é difícil. Porque ele, crendo nele, ele nos dá a força necessária. E nós temos que crer nele com toda a nossa força, nossa convicção. Não temos que duvidar. Logicamente que tem momentos da nossa vida que a gente começa, né, até aquela coisa, como apóstolo discípulo, quando estiveram navegando com o Senhor, quando veio a tempestade. O apóstolo Pedro começou a ter aquela tremeção, né, da tempestade, mas ele sabia que tinha alguém superior, soberano, sobre-humano, que era Jesus Cristo com eles.
Então a fé imediatamente se manifestou, porque estava o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo falou: calma, eu estou aqui. Então a frase, tem uma frase que tem 3 passagens na palavra de Deus. A frase, o justo viverá pela fé, aparece em 3 passagens bíblicas conhecidas. Vou citar 2 só, vou ler. Uma é Romanos 1,17. Gálatas 3,11, eu vou ler, diz em Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Dá para entender claramente o que quer dizer aqui em Gálatas. É evidente, é claro, é óbvio que diz essa palavra, que pela lei ninguém será justificado. Então já separamos diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Então Deus quer de nós essa segurança, essa certeza. Ele fez a obra perfeita. Nós estamos numa data importante, Semana Santa. Morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Obra perfeita. Então Ele quer de nós isso. Porque o justo viverá por fé. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Novamente, nós lemos o livro de Gálatas, no Novo Testamento, em Abacuque também, 2:4. Mas o justo pela fé viverá. Quando fala, se nós fazemos analogia, mas o justo pela fé viverá, ter vida significa ter saúde. Então a saúde espiritual é a fortaleza, a fé que nós temos que ter. Uma fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo, irmãos e amigos, te manterá quando tuas forças diminuam. E quando a escuridão limita a tua visão. O que estou expressando agora, irmão, é importante nós tomar em conta. A fé em Cristo, em nosso Senhor, quando tuas forças, as minhas forças diminuam, e quando a escuridão, quando a dúvida, o temor, o medo limita a tua visão. Então, a fé em Cristo nos dará uma segurança, nos manterá firme e confiante. Por isso, irmão, quando se fala em fé, é a confiança, a certeza de algo, principalmente quando falamos da nossa salvação. Então, nossa dúvida não pode passar. De repente, passa na nossa cabeça, mas ela não pode atuar nem agir sobre as coisas que a gente já tem convicção na nossa vida como crente. Irmãos e amigos, importante, decide viver por fé. Enquanto vivas, passe o que passe, aconteça o que acontece. O bom é viver por fé, confiando no Senhor. Irmão, não negocie a tua fé. Não troque por outras coisas que o mundo oferece. O mundo oferece aquela fé, aquela segurança mediática, rápida. Ela não é perene, não dura. A fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos estar um momento fraco na fé, mas amanhã ela se renova. Ela tem que ser contínua. Talvez a intensidade ela pode variar, irmãos, mas não podemos não perder a fé, a confiança no Senhor. Deixa que ela moldeie teu caráter. Aí é que às vezes nós como crentes deixamos que, entre outras situações que o mundo às vezes nos deixa perturbado, e deixamos que o mundo às vezes moldeie certas áreas da nossa vida. Então não é bom, não é correto na nossa vida como crente. Deixa que ela te moldeie, a fé, teu caráter, que guie tuas decisões. E não é de vez em quando, é todos os dias. A fé, dizia no começo, uma ferramenta espiritual tão importante. É nossa âncora permanente na nossa vida e na nossa relação íntima com nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. É bom viver por fé. Justos que viveram por fé. Vou falar rapidamente de alguns já conhecidos e muito conhecidos. Abraão considera a fé de todos os que creem.
capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. O Senhor falou para Abraão. Abraão foi chamado, nós sabemos, a uma terra que não conhecia e começou seu caminhar com Deus. Então ele foi para uma terra que não conhecia, mas começou o seu caminhar com Deus. Ele foi caminhando através da fé, da confiança, da segurança. Eu sempre dou exemplo quando às vezes temos mensagem, rapidinho, um exemplo prático e muito doméstico. Eu sempre falo, quando uma criança de 2, 3 anos, por dizer que ele estivesse numa janela, num lugar alto, e passa uma pessoa e ele quer pular de 2, 3 anos, uma criança, passa uma pessoa desconhecida, e a pessoa adulta fala, pula nos meus braços, a criança não vai. Não tem confiança. Mas se passa o pai dele, na hora que ele vê o pai, ele pula sem dizer nada, porque ele sabe que vai cair nos braços protetores do seu pai. Então a criança, ele pula com aquela confiança, com outras pessoas não. Então nossa vida tem que ser desse jeito. Nós temos que confiar. Abraão disse, não conhecia. Foi chamado a uma terra que não conhecia. E começou seu caminhar com Deus. Ele creu nele. Gênesis 15, 16. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Se nós analisarmos esse versículo, nossa fé se transforma numa justiça em que Deus nos aceita de uma forma íntegra. Por nosso caminhar, por nossa confiança. Vou repetir o versículo. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor, Abraão, e imputou-lhe isto por justiça. Irmãos e amigos, na tua vida, possa que tenhas que dar um primeiro passo de fé ante uma situação nova ou desconhecida. Então porém, vale a pena caminhar pela fé no Senhor. Às vezes nós temos que tomar decisões em diferentes áreas da nossa vida. Relações humanas, trabalho, comércio, estudo, viagem. E às vezes a gente vai tomar aquela decisão confiando em quem? Confiando, tem que ser essa confiança no Senhor. Às vezes nós planificamos uma viagem com data, hora, tudo, mas na hora às vezes muda tudo. Mas quando nós depositamos, entregamos tudo nas mãos do Senhor, e esperamos e confiamos neles, horário, data que se modificou por alguma razão, nós descansamos no Senhor. Porque estamos como Abraão, caminhamos junto com eles. Se nós falamos dele, pedimos para ele, mas caminhamos da forma que nós estamos percebendo, nosso caminhar, as coisas vão sair erradas. Noé, quem não conhece a história de Noé? Esse homem e sua família passaram próximo de 100 anos construindo uma grande arca, confiando totalmente no Senhor. Ele era chamado de louco. Era praticamente uma pessoa louca, né? Dilúvio, tudo sem chuva, sem nada. Pela fé, uma certeza, convicção. E nós caminhamos às vezes, mas na nossa vida, nesse mundo atual, que o mundo oferece todas as coisas mediáticas que dão soluções a tudo. Plano de saúde, viagem, seguros, etc. Rápido. Então Noé construiu confiando totalmente no Senhor. Noé obedeceu ao Senhor em tudo no que ele lhe disse. E qual é a voz do Senhor na nossa vida? Não é a palavra de Deus, não é aquela palavra que cada manhã nós lemos. Nós temos que discernir, escutar a voz do Senhor através da sua palavra, em oração. Jó fez isso. Noé também. Agora voltamos a Jó. Jó é o exemplo mais dramático de uma pessoa impulsada pela fé.
E eu coloquei essa frase impulsada, dramática. É o exemplo mais dramático de uma pessoa como Jó, impulsada só pela fé. Esse era o combustível espiritual de Jó. O que aconteceu com Jó? Vou fazer breve. Jó perdeu tudo o que tinha conquistado, seus bens ao longo de muitos anos. Nós sabemos, tinha tudo. Além de todo esse sofrimento, da perda de materiais, também perdeu sua saúde. O que o homem natural espera, pede? Dinheiro, coisas materiais e saúde. E Jó, as duas coisas tinha perdido. A gente não vai entrar na leitura, mas em Jó no capítulo 1 e 2, aí está descrito. Estou fazendo só referência porque o tema de hoje é a fé. Esse exemplo, será que nós temos a capacidade espiritual, a fortaleza que tinha Jó? Perder tudo materialmente, e mais a saúde, e continuar com aquela fé. Irmãos e amigos, não renuncies à tua fé. Não renuncies àquela convicção em que você um dia tomou a decisão de aceitar o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nessa obra perfeita, que o mundo chamado cristão inteiro, no mundo inteiro. Então, vamos recordar amanhã a morte do Senhor Jesus Cristo. E esse domingo, a ressurreição de Cristo. Será que nós temos que lembrar dele só cada ano? Por isso que às vezes nós, como crentes, nós temos que fazer uma autoanálise. Jesus Cristo tem que morrer cada dia em nossas vidas. Isso nós sabemos, muitos dos crentes, e outros talvez, crente novo, talvez não saiba. Mas será que na prática nós estamos assimilando essa verdadeira realidade da nossa vida como cristão? Não renuncie à tua verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que pareça que está perdendo tudo, o que mais preciado na vida de você. Mesmo assim, Jó é o melhor exemplo. Faz de Deus teu maior tesouro. Deus na nossa vida tem que ser o maior tesouro. Porque nós, às vezes, por natureza humana, nós priorizamos a parte material, saúde, etc. Mas quem dá tudo é Deus. Se nós colocamos, invertimos tudo, mas colocamos na prática Deus em primeiro lugar. Faz de Deus teu maior tesouro. Que aí está toda a essência da vida espiritual, material e tudo. Entra trabalho, estudo, tudo. Quando Deus está em primeiro plano. Mas para ter Deus permanentemente em nossa vida, irmãos e amigos, a fé tem que ser genuína. Nós temos que ter uma convicção. E essa fé tem que ser retroalimentada, alimentada permanentemente na nossa vida. Ela pode diminuir, enfraquecer, mas não se pode apagar. Às vezes nós oramos por muitos irmãos que estão separados da fé, da comunhão, perdendo muitas bênçãos. E vocês acham mesmo que eles tenham talvez coisas materiais abundantes, mas no fundo, o Espírito Santo enfraquecido, eles também, talvez passando um momento como Jó. Difícil de entender, mas o inimigo às vezes leva, porque nós permitimos aquela brecha mínima e nós perdemos a fé em muitas áreas da nossa vida. Encontra nele tua fonte de fé no Senhor Jesus Cristo. Força e esperança para viver, somente Ele nos pode dar. Em Jó 19, 25, o que diz? Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim levantará sobre a terra. Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Precioso esse versículo tão conhecido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Escutei falar de você. Eu falei que existia um Deus. Mas agora te veem os meus olhos. Confiança, segurança, convicção, fé. O pior das coisas, o Jó estava nesse plano de desastre, de saúde material e saúde física,
mas a fortaleza dele na fé, na convicção em quem podia confiar definitivamente na vida deles. Ele chegou no poço mais profundo que um ser humano pode chegar. É o maior, como eu coloquei, o maior exemplo dramático de uma luta. Saúde, parte de saúde física e bens materiais. Mas foi inquebrantado a fé genuína dele. Porque Deus conhecia o coração dele. E falou para o inimigo: você pode fazer tudo, mas ele me pertence. O que podemos concluir, amigos e irmãos? Viver por fé pode exigir que renuncie. Podemos renunciar a outros modos de vida que não estão baseados na confiança no Senhor. Viver por fé, essa frase que falei agora, é renunciar a muitas coisas que não estão assentadas numa confiança de fé, de certeza no Senhor. Nós temos que renunciar. Tirar das nossas vidas muitas coisas que nos estão tirando o foco da confiança. Entrando na área da dúvida, irmão, é perigoso. Porque começa a sair de nosso controle e de nossa planificação que nós colocamos na mão do Senhor. Começa a dúvida, porque o mundo começa a oferecer muitas coisas rápidas, mediáticas. E nós não temos a capacidade natural de ter a paciência de Jó. Deus quer de nós isso. Crer nas garantias deste mundo, que transmite uma falta sensação de segurança, só causará frustrações. O que eu dizia anteriormente. Confiar nessa sensação mediática de segurança, que tudo vai sair bem, que não tem problema, a gente resolve dessa forma, tem um jeito, tem um formato, vamos desse jeito. No final do túnel, só frustrações quando a gente deixa de lado aquela fé genuína, aquele combustível que eu falei no começo. Vou manter essa palavra, espiritual. A fé é uma certeza. Hebreu 11, né? Então, nós, irmãos e crentes e amigos, o mundo não vai oferece. Nós estamos numa sociedade de consumo. E às vezes isso não tira o foco, porque a gente quer bênção do Senhor nas nossas vidas. Mas nossas bênçãos, que geralmente a gente começa a falar no nosso coração. Às vezes a gente não expressa, mas no nosso coração são bênçãos materiais. E nós esquecemos das primeiras coisas que o Senhor quer. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu me encarrego, eu faço. Apesar das adversidades, a fé é a força que te leva a seguir para frente. Mesmo quando pareça que tudo está por cair, por derrubar. A fé é a nossa força. A nossa segurança. A nossa âncora em Cristo. Apesar das adversidades que tenhas que enfrentar. É importante crer que Jesus é o Redentor vivo, que te ajuda nas aflições e sustenta a tua fé. Cristo vai ser recordado amanhã, morrendo. Muitos chamados cristãos estão nesse, chamemos ritual, religiosidade. Mas Deus quer ver a profundidade nossa, como Ele viu em Jó. A profundidade dessa fé, dessa confiança. Porque o que o Jó passou na sua vida, na vida dele, atacado pelo inimigo diretamente, atingiu o que mais gosta, o que mais aprecia o ser humano, os bens e saúde, ele atingiu, foi atingido. Mas Deus o reivindicou. E vou concluir com o versículo que eu li em Jó 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que preciosidade! Glória a Deus por essa convicção de Jó.
E Deus, eu sei que está mostrando, e vai mostrar para cada um de nós, que amanhã vamos ter uma vitória, se nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e confiando verdadeiramente em Deus. Era isso, queridos irmãos e amigos, que eu queria compartilhar. Que Deus abençoe uma vez mais. Obrigado pela atenção, novamente, e Deus os abençoe. Esta é a palavra do nosso irmão Guilhermo. É realmente a fé, né? Essa confiança no invisível, né? Porque quando nós passamos a ver, já não há necessidade de fé. Mas enquanto nós não estamos vendo, nós estamos confiando que Deus vai suprir, Deus vai dar, né, aquilo que necessitamos, aquilo que queremos, né? Essa fé da salvação, da vida eterna, é uma fé invisível, é uma confiança na obra de Deus no Calvário, né, de Jesus Cristo, a vitória ali sobre a morte, né? Então, realmente a fé é o firme fundamento, né, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então queremos agradecer a atenção de todos, queremos agradecer a presença do Guilherme aqui no Toque do Dia, por sua palavra, por sua firmeza nessa palavra referente à fé, citando o exemplo Abraão, Noé e Jó. Então realmente temos essas testemunhas de heróis da fé, tá bom? Queremos agradecer a todos, Deus abençoe, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo pregador, um novo servo do Senhor, trazendo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, uma feliz Páscoa, e realmente seja real essa Páscoa na vida de cada um. Amém? Boa noite a todos.